É uma pergunta bem interessante e, ao mesmo tempo, por mais objetiva que seja, não tão simples também de responder, porque ela passa tanto por aquilo que a gente fez e a gente não fez, né? Todo estudo tem limitações, mas também dos porquês, né? Não deu para fazer uma coisa ou outra, enfim. Mas, assim, respondendo em linhas gerais, a pesquisa porque, como eu disse, a gente está falando principalmente desse último trabalho, né, de três pesquisas, digamos assim, foi quase que um projeto temático. Então, do ponto de vista da base, vamos falar do primeiro relatório estatístico epidemiológico. As bases de dados que foram colocadas ali, em que a gente consegue acessar dados de professores, elas vão envolver desde bases de dados que permitem acesso a informações de professores do público quanto do privado, né, no primeiro momento. E aí a gente vai entrar um pouco no segundo relatório, que foi sobre a parte bibliográfica. A parte bibliográfica também, porque a ideia qual foi? Foi tentar mapear os estudos que a gente encontrou usando aqueles, digamos, aqueles mecanismos de busca que a gente aplicou, e também, eu diria que os temas, né, porque a gente não ficou só na educação básica, a gente convidou colegas que estavam no próprio grupo para falar um pouco também de educação de jovens e adultos, como é que estava a questão, como é que a literatura trazia isso. EAD, a gente trouxe, uma das colegas também discutiu esse assunto. Mas, assim, foi um levantamento muito geral e que a gente acaba ficando muito, eu diria que, preso a duas, eu não vou chamar de âncoras, né? Porque eu não vou dizer que elas estão puxando para baixo, mas a gente fica muito preso a dois elementos, assim, balizadores. O primeiro é o que a gente já tem de estudo. Então, por exemplo, esses estudos que a gente levantou, eles possuem uma característica específica. Por exemplo, junto com a minha orientadora, a gente escreveu um artigo, não recentemente, já faz alguns anos, sobre o perfil das publicações. Então, a gente pegou todas as publicações que a gente achou sobre saúde dos professores e a gente percebeu que havia algumas categorias ali que organizavam, eles estavam organizados de acordo com algumas categorias, basicamente quatro, e aí a gente fez esse estudo, publicamos esse artigo para falar dessas categorias. E dentro dessas categorias, então seguindo eu diria que seguindo esse desenho que é dado pelos próprios estudos, a gente tem mais estudos concentrados em professores do ensino público do que do ensino privado. E isso segue um outro parâmetro, que é o parâmetro do acesso aos dados. Até quando a gente vai olhar para esses dados, por exemplo, desse primeiro relatório, que fala de onde a gente consegue achar dados para estudar professores, a gente percebe que a facilidade. Primeiro, a gente já tem uma grande dificuldade de bases de dados. A gente não tem no Brasil uma grande base de dados que congrega de modo fidedigno, eu vou dizer. E aí, quando eu falo isso, é porque assim, a gente tem muitas limitações, há muito caso de subnotificação, há dados de informações que a gente até, né, os colegas que fizeram esse relatório exploraram isso, notaram que deixam em dúvida se aquelas informações estão atualizadas ou não. Então, a gente tem um certo problema de qualidade de dados e de acesso também, e de construção desses dados, porque a gente não tem uma base de dados, digamos assim, total, que a gente possa chegar lá e falar, olha, eu vou olhar aqui e vou ver, e vou separar por categoria, professor do público, professor do privado. Então, primeiro é a dificuldade no acesso a esses dados. E aí, então, como é que esses estudos conseguem esses dados? Eles conseguem esses dados muito, assim, de modo pontual. Por exemplo, a gente tem estudos, vou pegar uma dessas categorias de estudos que fala, por exemplo, sobre adoecimento mental de professores. Então, por exemplo, são estudos que às vezes eles são oriundos, vamos supor, de um grupo de pesquisadores, vou dar um exemplo, da Bahia, que eles entenderam, eles conseguiram acesso por lá a uma rede, eu vou até falar de um estudo que eu conheço, que é da rede privada, eles conseguiram acesso a dados de professores da rede privada de lá, se não me falha a memória, de Vitória da Conquista, e com base naquela rede lá, de Salvador, se não me falha a memória, eles fizeram um estudo com professores da rede privada. E aí a gente vai olhando outros estudos com esse mesmo parâmetro, que estava interessado, aí vamos dizer assim, em identificar o perfil de morbidade dos professores. Ou seja, nessa população aqui de professores, como é que está a saúde deles, o adoecimento, e aí qual é a chave, geralmente? Ver os afastamentos no trabalho, por quais causas foram esses afastamentos. Então isso fica muito pontual. A gente não consegue cobrir o mapa do Brasil com isso. A gente vai ter, por exemplo, estudo que fez isso no estado X ou no município X ou Y. Eu me lembro, assim, falando muito por alto, nessa linha de pesquisas assim sobre perfil de morbidade de professores, a época que a gente fez esse levantamento, acho que eram 9 estudos, 9 ou 10, no máximo 11, assim, falando bem de alto,
que traziam esse perfil de morbidade de professores. Então, isso revela, inclusive, dificuldade de fazer pesquisa com professores no Brasil. Por isso que eu estou dando essa resposta tão longa aí, uma pergunta que foi objetiva. A gente acabou focando mais nos professores, né, agora indo para o desfecho, focando mais em professores da educação pública, mas por conta dessas limitações do dado e do acesso ao dado. E essa conformação de cenário que nos traz muito mais estudos mesmo com professores da rede pública. E no caso da pesquisa, ou seja, a gente trabalhou mais com dado secundário. E quando a gente vai fazer tentar construir o dado primário, que é essa entrevista com os próprios pesquisadores, eles acabam trazendo muito dessa experiência deles também. Então a gente acabou ficando novamente muito mais falando de professores do ensino público, essa era a principal referência, por conta das próprias, eu diria que são delimitações desse campo, em que eles também acabam, historicamente, conseguindo atuar mais junto a professores da educação básica. Então, isso fica até como eu diria que como um desafio e como algo para a gente pensar para o futuro, como você falou até muito bem de políticas públicas, em criar mais acesso a esses dados. Em, por exemplo, a própria rede privada conseguir também realização de estudos, porque é muito diferente o acesso. Como você está falando de instituições, por exemplo, de um conjunto de instituições de ensino privado, nem sempre elas vão querer abrir os dados, as informações, sempre né, teremos alguns dilemas. Claro, há as bases de dados aí que a gente pode dizer formais que trazem ou tem que trazer os dados formais de quem é seletista, né, que a gente pode até falar aí, por exemplo, de uma das mais usadas pelos pesquisadores do campo que eu trabalho, que é a base da Previdência Social, né, que é o anuário estatístico e tal. Mas, assim, a gente sabe que esse anuário também ele tem muita limitação do ponto de vista de subnotificação. Então, é um desafio, viu? Essa pergunta sua é muito complexa, porque é um desafio. A gente fica muito, às vezes, girando em torno daquilo que a gente consegue ter o acesso. E o acesso, principalmente, hoje é dado ao caso dos professores do ensino público. E mesmo assim, último adendo para finalizar essa resposta longa, muitos dos dados que aparecem hoje nas pesquisas foram obtidos graças à lei de acesso à informação. Eu mesmo já tive dados negados, eu já pedi dados para redes públicas, inclusive, né, no grupo que a gente trabalha, e esses dados não vieram. Então, esse é um problema bastante sintomático, assim, para a gente pensar, discutir e propor aí.